Conforme já me apresentavam, né, meu nome é Washington, tenho 32 anos, moro na cidade aqui vizinha de Santa Cruz das Palmeiras, sou casado com a Camila. Nós agora estamos num período, né, de muita alegria, felicidade, né? Parece que resolveram abrir a porteira agora, né? Eu fui pregar em Estiva Gerba esses dias, falei, né, a minha esposa está grávida também, né? Aí disseram assim, o Fernando veio aqui semana passada, a dele está grávida também. O Fernando falou assim, o Dudinho nasceu hoje, né? Louvado seja Deus, né? Muita alegria mesmo. É uma bênção que nós alcançamos, um milagre mesmo, né? Que a gente tinha uma séria dificuldade para poder engravidar. Os médicos tinham dito que era impossível, os médicos tinham encaminhado para reprodução assistida, falaram de negócio, né, de métodos artificiais. Nós preferimos nos manter fiéis à nossa fé e Deus nos honrou, né, com essa bênção, com essa graça, né? Deus é fiel, louvado seja. Estamos na expectativa aí de descobrir o que é, né? Se vai ser a Manuela ou se vai ser o Bernardo. Muito bem. Participo do grupo de oração Divina Luz, que acontece todas as quartas-feiras, lá na Igreja Santa Cruz. Meu coordenador está ali, né? Meu chefe ali, o Fernando, lá. Tem que comportar direitinho, senão ele puxa minha orelha, né? Louvado seja Deus também. Mas de maneira especial, nesse nosso congresso, o tema dessa pregação é Grupo de Oração, um celeiro de santidade. Repete comigo isso. Grupo de oração, um celeiro de santidade. E antes de mais nada, eu gostaria de dedicar essa pregação ao meu irmão querido Serginho Blue. E gostaria, inclusive, antes da pregação, que você agora parasse um instante, fechasse os seus olhos, lembrasse desse irmão que tanto batalhou, que tanto trabalhou pelos grupos de oração, pela renovação carismática, que formou a tantos de nós aqui. Quero convidar você a orar por ele neste momento. Uma breve oração, uma oração sincera. Agradeça a Deus pela vida dele, pelo testemunho dele. E peça mesmo ao Senhor que essas orações possam mesmo chegar até ele. Nesse momento. Aquilo que nós estamos fazendo aqui agora é uma continuação daquilo que ele nos ensinou. Não apenas com palavras, né? Mas na prática. Conheci poucos pregadores que se doaram tanto na missão, que se desdobraram tanto como ele. Um verdadeiro pai para muitos de nós. Receba agora o nosso carinho, o nosso reconhecimento. Eu lembro que o Serginho tinha um carinho muito grande por Nossa Senhora, né, no título da Arca da Aliança, não é verdade? Acho que era até o nome do grupo de oração, que o pessoal de Mococa aí pode confirmar isso, né? A Arca da Aliança, não é? Vamos rezar uma Ave Maria então, né? Nossa Senhora, a Arca da Aliança, aquela que leva Jesus, né, nessa oração, que é por Ele, mas é também para cada um de nós, para que nós também possamos ser sempre essa Arca da Aliança e levarmos Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito bem. Entrando então na nossa pregação, eu gostaria aqui, num primeiro momento, de fazer com vocês uma retrospectiva, lembrar um pouquinho daquilo que nós já falamos, já aprendemos, já trabalhamos a respeito do grupo de oração. Aqui nós vamos começar desde os dinossauros aqui, né, aqueles mais, né, de décadas, né, e vamos falar com os mais jovens, na verdade, os recém-chegados aí no movimento. Lá no início dos anos 70, quando a renovação carismática estava nos seus primórdios, uma das pessoas, né, que era da confiança do Papa, que recebeu essa função de acompanhar o movimento, foi o cardeal Suenens, ou Suenens, né, cada um pronuncia de um jeito.
E ele então era o responsável da Santa Sé para acompanhar o movimento da renovação carismática. E nessa observação que ele fazia, que ele fez a respeito do nosso movimento, ele olhou para a renovação carismática e ele disse: o grupo de oração é a alma da renovação carismática católica. Nessa mesma época, um autor também muito famoso, muitos aqui também vão lembrar, chamado Bert Guese, naquele livro Se o Senhor Não Edificar, né, uma frase tirada do Salmo, ele também faz essa mesma afirmação, que o grupo de oração é a alma da renovação carismática católica. E como nós sabemos também, a alma é aquela parte do nosso ser que traz vida, que nos move, né? O fenômeno de separação entre alma e corpo é chamado de morte, não é? Alma, no latim, né? Anima, ânimo, vida, força, vigor, movimento. Então, quando eles olham para a renovação e dizem que o grupo de oração é a alma, então também, entre parênteses, quer dizer essas coisas, que é uma verdade, sim ou não, gente? Não é? A vida do movimento, de fato, acontece toda semana, não é num evento como esse, não é no ENF, não é no Congresso Nacional. Isso são expressões, são momentos de festividade, momentos de formação, mas a vida do movimento acontece toda semana. Né? Que dia que é o seu grupo de oração? Fala aí. Que dia? Na onde acontece? Não estou entendendo. Muito bem. É quantas vezes por mês? Tá bom, né? Achei que vocês eram um grupo de oração mensal, né? Bimestral. Muito bem. Avançando um pouco, depois que o movimento já estava um tanto quanto mais estruturado, né? Começou, aqui eu já vou pegar bastante aqui já, estou vendo bastante gente dessa época. Lembra da Ofensiva Nacional? Escola Paulo Apóstolo, lembra disso ou não? Aí, ó. Aí, quer ver? Não vou nem se acusar, né, gente? Olha lá, esse pessoal aí é lá do início, pelo menos, da década de 90, né? Nessa época da Ofensiva Nacional, o grupo de oração passou a ser identificado como a célula fundamental da renovação carismática católica. Numa época onde já estavam formados os conselhos, não é assim? Conselho Nacional, Conselho Internacional, Sul-Americano, Diocesano, esse monte de conselho, uma série de cargos, olhou-se para toda essa estrutura e se viu lá, ó, nada disso, não. A célula fundamental da renovação carismática católica é o grupo de oração. Isso para dizer que às vezes as pessoas olham e pensam assim: olha, lá vem o coordenador nacional, não é assim? Ele é o mais importante dentro do movimento. Olha, lá vem o coordenador nacional do Ministério X. Né? Parece que é uma pessoa super importante, que tem um cargo muito elevado e é melhor do que os outros, não é assim? Ou então, é o coordenador estadual, porque é o presidente não sei das quantas, né? Olhando para isso, diante dessa confusão, veio então essa moção. O fundamental na renovação carismática é o grupo de oração. Fazendo até uma comparação com o corpo, que é formado de muitas células, a célula fundamental é o grupo de oração. Avançando um pouquinho mais, dessa época que eu já participei, né? Virou até apostila de formação isso, quando o grupo de oração passou a ser reconhecido um tesouro de Deus. Aí já aumentou, né? Quem lembra dessas apostilas, quem passou por elas aí, foram formações, encontros diocesanos, né? Grupo de oração, tesouro de Deus. Eu lembro na época da coordenação diocesana da Lucimar, encontro aqui em Casa Branca mesmo, para falar sobre esse assunto na época, né? O Rogério Soares era o coordenador da Diocese de Osasco, veio o Marquinhos, na época coordenava a Diocese de Santos, Reinaldo Bezerra, né? Todos vieram ministrar esse encontro para nós, para nos dizer que o grupo de oração é um tesouro de Deus.
Num tesouro, o que tem dentro de um tesouro? Gente, imagina um tesouro, um baú. O que tem lá dentro? O que faz parte desse tesouro? Ouro. O que mais? Joias preciosas, pedras maravilhosas, não é isso? Tudo isso é o que contém, é o que está contido o seu e o meu grupo de oração. Você pode pensar, ai, meu grupo de oração não tem tanto tesouro assim não. Tem sim. E é sobre isso que nós vamos falar ao longo dessa pregação. Passados-se alguns anos, eu acho que uns 2, 3 anos depois, iniciou-se uma campanha muito grande no Brasil inteiro, com camisetas, cartazes, folders, etc., chamada Grupo de Oração Eu Participo. Não é assim? Quem usou essa camiseta aí? Era bonito, né? Embaixo aquela tarja vermelha, Eu Participo, com ponto de exclamação. Inclusive era uma orientação para os pregadores, missionários, etc., que quando fossem pregar em qualquer lugar do Brasil ou fora do Brasil, dizerem a qual grupo de oração eles pertenciam. Isso é uma prática até hoje, né? Aonde é, que igreja, que salão, que horário, que dia da semana, justamente para poder falar que, olha, esse pregador ele roda o Brasil todo, mas ele participa de um grupo de oração. Dizer isso, ao mesmo tempo que nos faz iguais, também coloca cada coisa no seu lugar. Vejam, mesmo a coordenadora nacional, a presidente do Conselho Nacional, ela lá no grupo de oração dela, ela é o quê? Uma serva, participa do grupo de oração, tem que vender rifa, tem que vender pizza, não é assim? Tem que ajudar na quermesse, essas coisas todas, não é verdade, gente? Ajudar nos encontros, tal, participar das reuniões, subordinada à coordenação daquele grupo de oração. Eu participo num grupo de oração, portanto, eu sou corrigido, minha atenção é chamada, eu tenho deveres, tenho obrigações, faço parte de uma comunidade. Mesmo as comunidades de vida, por exemplo, também vivem ali as características de um grupo de oração. Não é verdade? Também tem as suas formações, também tem as obrigações, também tem os seus deveres, também tem as suas subordinações. Comunidade, para quê? Para ninguém estar acima de ninguém, né? Para eu sempre ter que responder por alguém e para aquela função que eu exerço, aquele cargo, ser uma resposta a um chamado que Deus fez na minha vida e não um exercício de poder por si só. Com isso vieram assim algumas coisas muito positivas, sobretudo no ministério de pregação, sobre o qual eu posso falar com mais propriedade, né? Eu quero chamar o pregador fulano de tal. Ele participa de um grupo de oração? Não é assim que é o nosso critério? Não é verdade? Eu quero chamar um missionário porque, vixe, ele tem um testemunho maravilhoso e as pessoas se emocionam e quando ele vem, ele arrebanha o povo. Muito bem, ele é fiel lá no grupo de oração dele? Se ele é, ele está habilitado a vir pregar. Se não é, nananina não. Né? Porque é o grupo de oração quem dá chancela para esse pregador poder estar aqui no nosso. Se ele não é fiel no dele, por que ele tem que vir aqui fazer estrelismo no nosso, não é verdade? Muito bem. Estamos chegando ao ponto que eu gostaria. Mais ou menos, eu não lembro exatamente, acredito que por volta do ano ali de 2009, 2010, surgiu-se também uma moção muito bonita na Renovação Carismática Católica em âmbito nacional, tirada do livro do Apocalipse, no capítulo 3, que dizia assim: o grupo de oração é uma porta aberta que ninguém pode fechar. Né? E aí eu quero que você tome esse texto comigo. Apocalipse capítulo 3, versículo 7. Mensagem a Filadélfia. Diz assim: ao anjo da igreja de Filadélfia, escreve: eis o que diz o santo e o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém pode fechar, que fecha e ninguém pode abrir. Conheço as tuas obras, eu pus diante de ti uma porta aberta
que ninguém pode fechar, porque apesar de tua fraqueza, guardaste a minha palavra e não renegaste o meu nome. Eu te entrego adeptos da sinagoga de Satanás, desses que se dizem judeus e não o são, mas mentem. Palavra do Senhor. Quando a mensagem do Senhor é dirigida à igreja de Filadélfia e fala sobre essa porta aberta que ninguém pode fechar, ao ler esse texto, a renovação carismática, numa moção do Espírito, num mover do Espírito, se enxergou no lugar dessa porta. Enxergou que essa porta é cada grupo de oração. Uma porta aberta que Deus abriu e que não pode se fechar. Dentre todas as moções maravilhosas, cada uma delas, eu quero me ater com vocês nessa aqui de maneira especial. Porque dizer que o grupo de oração é essa porta aberta, que é falar de vidas, é falar de histórias, é falar de pessoas, é falar de almas, é falar de conversão, é falar daquilo que o Fernando tratava na pregação anterior, do início da caminhada de cada um de nós. E se aquela porta estivesse fechada, meu irmão? E se aquela porta estivesse fechada, minha irmã? Eu não sei quanto a você, mas eu de fato não sei aonde eu estaria hoje. Eu não sei o que seria da minha vida hoje. E isso não é por causa dessa pregação, não é por causa desses congressos que têm acontecido em todo o estado de São Paulo, onde essa pregação tem sido replicada por diversas vezes, mas de fato isso é uma coisa que eu trago comigo sempre. Quando eu vejo os meus amigos de outrora, quando eu vejo a vida deles, o rumo que ela tomou, eu me coloco no lugar e penso: será que eu também estaria aí? Será que eu também estaria fazendo essas coisas? Será que eu não teria vivido tudo que eu vivi, experimentado tudo que eu experimentei? Porque eu digo a vocês, essa porta estava aberta e através dela o Senhor me abriu muitas portas. Muitas portas. Essa semana eu recebi um convite para ser presidente de partido político, vai vendo, né? Lógico, é evidente que eu não aceitei, mas a pessoa me fez esse convite, por quê? Por causa do trabalho que eu exerço dentro da igreja. Isso me dá visibilidade, né? E o Senhor me deu dignidade e oportunidade de formação e etc. E vamos discorrer sobre isso ao longo da pregação, mas muitas portas se abrem por causa disso. O Senhor realmente nos abriu muitas portas. E vejam, nós costumamos dizer que o grupo de oração é uma curva de rio, não é assim? Onde enrosca lá qualquer coisa, pode pegar alguns entulhos de vez em quando, não é? É verdade, porque eu enrosquei lá também, e você também parou lá, né? É um fato. Eu sempre digo isso também, se até na minha vida Deus deu jeito e fez uma obra, Ele pode fazer na vida de qualquer um. Eu digo a vocês, eu fui por insistência de amigos. Aquele amigo chato que fica no pé, vamos que é legal, vamos que você vai gastar, vamos, não sei o quê, vamos, aquela coisa toda. Nem eu tinha noção. Não fazia ideia, ninguém tinha noção, só Deus tinha. Só Deus tinha. Naquela época minha mãe tinha depressão, ficava trancada no quarto dia e noite, tomava remédio tarja preta para dormir, falava várias vezes em se matar, várias vezes. A família da minha mãe é de Goiás, ela não tem parentes por aqui na região. E por várias vezes ela falava que ia deixar tudo, que ia abandonar tudo, que ia embora lá a família dela, que ia nos deixar, que a gente não amava ela, que os filhos dela não sei o quê, aquela coisa toda. Só chorava. Se eu soubesse que existia um tratamento, qual seja lá o que for, para curar a depressão da minha mãe, eu já tinha procurado há muito tempo. E quando eu entrei naquele grupo de oração, eu não sabia que é dali que viria o remédio. E é por isso que eu quis dedicar essa pregação ao Serginho. Porque
No encontro aqui no Desterro, eu comprei um CDzinho dele, dia meia, com meu amigo lá de Palmeiras, o Guinaldinho, do Tinha Dinheiro. Ele falou, paga metade, você paga metade, nós faz uma cópia, né? Comprei também, dia meia com ele, um DVDzinho do Padre Léo. E eu fiz uma adaptação lá em casa, tinha um aparelho de som potente. Eu adaptei lá, um rapaz fez para mim, ligou o som da televisão, do DVD, num aparelho de som, né? Aí eu colocava o DVDzinho do Padre Léo, e o CDzinho do terço, lá no DVD, e erguia o aparelho de som no último, para minha mãe escutar lá dentro do quarto, que ela estava trancada. É impossível não ouvir. Impossível não ouvir. No começo ela reclamava do barulho, dali a pouco ela estava dando risada com as historinhas do padre, dali a pouco ela queria saber quem era o padre, dali a pouco ela começou a sair do quarto, dali a pouco ela veio me perguntar aonde que comprava um terço, que ela queria acompanhar aquela oração que fazia lá no CD. Sabe? Eu nunca vou poder pagar isso aí para ele, nunca. Nunca. E se eu não participasse do grupo de oração, eu não ia vir no encontro, no congresso diocesano, não ia poder fazer nada dessas coisas. E Deus, Ele vai traçando, Ele vai trilhando, Ele vai fazendo. Se eu fosse abrir o microfone aqui, quantas histórias nós não teríamos aqui, gente? Obra maravilhosa que o Senhor fez na nossa vida, através do quê? Do grupo de oração. Uma porta aberta, um tesouro de Deus, uma célula fundamental, a alma desse movimento, feito de pessoas simples, feito de muitas vezes pessoas que nem têm muita instrução, mas estão ali respondendo a um chamado de Deus e se deixando ser canais dessa graça, sendo usados por Deus, sem saber a dimensão aonde isso vai chegar. Gente do céu, quando eu comecei a participar do grupo de oração, já vieram me abraçar na porta. Eu falei, ih, meu Deus do céu, né? Esse negócio de abraço aqui, né? Ninguém me abraça. Porque aqui estão querendo me abraçar desse negócio, né? Eu dava um de machão, né? Mas no fundo eu falava assim, nossa, que abraço gostoso. Que maravilha esse abraço, que abraço, né? Que delícia, né, rapaz? Mas eu não reconhecia, não. Mas eu ia lá muitas vezes só por causa do abraço. Depois me chamaram lá na frente pela primeira vez. E aí falaram assim, olha, você agora faz parte da nossa família. Quem aqui já falou isso lá no grupo de oração? Aí, muita gente, né? Aí falaram assim, ó, você é muito importante aqui. E todos, era o sábado, era o grupo de jovens lá, o Água Viva. Falava assim, ó, todos os sábados que você não vier, o seu lugarzinho vai ficar vazio aqui. E nós vamos saber que você não veio. Eu falo, oh meu Deus. E toda vez que eu ia, você estava no mesmo lugar. Por isso que aquele lugar, a gente tem esse costume, né, de sentar sempre no mesmo lugar, não é verdade? E aquele lugar realmente era meu. Gente, parece besteira, mas para quem tinha um problema grandioso de afetividade, como eu tinha, essas palavras de carinho, mesmo sem a pessoa reconhecer, faz um efeito muito grande. Porque ela precisa de carinho sem saber que ela precisa de carinho, né? O gesto que eu fui saber que aquilo tinha também sido motivo de cura para mim só mais tarde. Me chamavam pelo meu nome. Ninguém me chamava pelo nome, nem minha mãe me chamava pelo meu nome. Minha mãe me chama de Tony. Outro lugar era apelido, lá no jiu-jitsu era tererê, no outro lugar era não sei o quê, cada lugar era um apelido, mas ninguém me chamava pelo nome. Ainda mais a gente que é mais moreninho assim, não é verdade? Tem uns apelidos que são clássicos, né? É buiú, é não sei o quê, isso aí já é clássico. É neguinho e tal. Ninguém chamava pelo nome. Inclusive alguns apelidos pejorativos, porque eu ando, quem me conhece sabe, né? Quando eu ando, eu dou uns pulinhos quando eu estou andando, né? Tinha gente que me chamava de pé de mola, de não sei o quê, pula-pula. Lá não, no grupo de oração, me chamavam de Washington. Falar, que nome bonito, né? Ninguém falava Washington. Era igual o Romário, já viu a história do Romário? Ô, dá um autógrafo para mim, como é que é o seu nome? Washington. Ô, peixe, não tem apelido não, né? Porque é difícil escrever esse nome.
falar é difícil, escrever é difícil. Lá eles faziam questão de me chamar pelo nome. Talvez você tenha chamado algumas pessoas lá no seu grupo de oração pelo nome. Isso faz uma diferença gigantesca, enorme. E as orações então, né? Eu lembro que eu tinha participado de algumas reuniões já, acho que 2 ou 3 reuniões. Acho que na terceira, na quarta, não me lembro muito bem. O pregador pregava lá sobre João 3, a conversa de Jesus com Nicodemos, né? E aquilo, rapaz, eu sempre fui curioso, né? E aí quando veio, o Nicodemos mesmo fez a pergunta que eu queria fazer para Jesus: como é que alguém sendo velho, adulto, crescido, vai nascer de novo? Como é que vai entrar no ventre da mãe? O pregador continuou pregando, mas eu não consegui concentrar mais. Eu queria a resposta para essa pergunta. Dali a pouco o Ministério de Música veio. O Marquinhos, na época, começou a cantar aquela canção, né, que é inerente a essa música. São parceiras, né? Em verdade te digo, quem não nascer de novo da água do Espírito. Rapaz, eu queria responder aquela pergunta. Eu falo, eu quero saber como é que vai nascer de novo. Eu não lembro de mais nada. Eu não lembro o que aconteceu depois. Eu não sei se eu repousei. Eu não sei se rezaram para mim. Não sei. A única coisa que eu lembro é que já estava nos recados finais do grupo de oração, quando eu me dei por mim de novo, procurando a resposta para aquela pergunta: como que faz para nascer de novo? Bebia 7 dias por semana, era sócio do bar, bebia pinga, conhaque, etc, né? Estava com o terceiro aviso lá no serviço para ser mandado embora já, tinha pichado metade dos muros da cidade, né? Estava com aquele roteiro clássico, né, de perdido na vida. Teve um professor meu uma vez de biologia, o seu Marcos, acho que eu estava no 3º colegial já. Ele falou para mim assim: menino, espero que você seja bom de bola. Eu pensei, sou perna de pau, meu Deus. Ele falou, porque se você não for bom de bola, você não vai dar nada na vida. Não posso nem criticar ele, que ele tinha um fundo de razão, né? Mas Deus faz coisas extraordinárias. Enfim, Deus faz obra maravilhosa. Deus me deu coisas, Deus me deu oportunidade de viajar para lugares que eu jamais viajaria. Deus me deu oportunidade de participar de situações que eu jamais esperaria participar. Deus me dá graça hoje, por exemplo, de pessoas falar que quer ser igual eu. Já falo, já advirto logo, não faça isso, não é verdade? Mas imagina, não era exemplo para ninguém, não era modelo de nada, ia ser mais um caso clássico. E Deus vai dando dignidade, Deus vai operando, Deus vai fazendo, Deus vai agindo. Me dá uma tristeza muito grande no coração quando hoje eu olho, e essa pregação ela é sim parte do contexto desse congresso, uma continuação da pregação anterior, quando o Fernando falava sobre reavivar a chama, a nasopirem. Me dá uma tristeza muito grande quando eu vejo servos dizendo assim: grupo de oração, eu não aguento mais o grupo de oração. Desculpa a expressão, eu estou de saco cheio do grupo de oração. Mais um dia, hoje eu não vou no grupo de oração não. Porque lá no grupo de oração tem fulano, que eu não gosto do coordenador, porque hoje quem vai pregar é o ciclano, eu não gosto de quando aquele lá está pregando, porque a pregação dele não me agrada, porque aquele ministério de música é muito ruim, porque é tudo nas minhas costas, porque aquilo está se tornando um fardo para mim. Eu olho para essa situação e eu penso, graças a Deus que aquelas pessoas que estavam lá na coordenação do grupo de oração, quando eu comecei a participar, não pensaram assim. Que bom que aquele pregador não ficou cansado aquele dia. Que bom que o ministério não estava estressado. Que bom que o coordenador não estava de saco cheio. Porque senão a minha mãe talvez não teria saído, talvez a minha vida teria, talvez eu não teria me casado com a esposa que eu me casei. Nós estamos falando de vidas.
É uma porta aberta que não pode estar fechada, não é por qualquer coisa, é porque Deus Ele quer salvar almas, Deus quer resgatar como resgatou você. Nós não somos melhores do que ninguém. A mesma obra que Ele fez na nossa vida, Ele quer fazer também na vida de outros, gente. E como quer? E como quer? E os servos ficam de quê? Não é verdade? Estou falando alguma mentira aqui, gente? Estou falando? Valoriza o seu grupo de oração. Olha para o seu grupo de oração e fala: é um tesouro, um tesouro. Claro, claro, pode ser que nós tenhamos uma série de problemas que sejam verídicos. Talvez a coordenação que esteja hoje não seja mais preparada. Talvez os servos não sejam os mais empenhados. Talvez as condições não sejam as melhores. Mas se você estiver lá por estar respondendo um chamado de Deus na sua vida, isso é o que menos vai importar. Eu estou pouco me lixando para quem vai estar lá à frente do abastecimento de servos, ou quem vai estar pregando, ou quem vai estar na coordenação. Seja quem for, eu vou lá exercer o meu ministério, porque o meu compromisso é para com Deus. Quando é dia do abastecimento, quem vai conduzir é o fulano, e daí? Gente, é claro que tem uma boa condução, uma boa pregação, uma boa pessoa ali conduzindo a oração, é bom, nos ajudando a rezar, nos ajudando a compreender a palavra, é ótimo. Mas independente disso, se só tiver eu e Deus, eu vou abrir o meu coração do mesmo jeito. Quantas vezes o irmão está lá pedindo está fazendo aquela oração mais ou menos, e eu estou aqui dentro no fundo do meu coração: Senhor, vem, queima, avisa, Senhor, precisa agora, enche-me com o teu Espírito, que eu estou precisando, transborda da sua graça, batiza-me de novo. Nós já sabemos como faz, não precisa ficar pegando na manivela, ficar empurrando esse carro toda hora, carro que só pega no tranco, não. Você já sabe, o nosso primeiro relacionamento, o primeiro compromisso é com Deus. Eu estou aqui por causa de Deus. E em segundo lugar, porque eu me coloco no lugar daquelas pessoas que estão chegando agora, ou que estão participando, porque mesmo aqueles que participam há mais tempo, também tem problemas na vida, sim ou não, gente? Aqueles que estão participando há mais tempo, também tem problemas na família, sim ou não? Também precisam de uma recarga, de um renovo do Espírito também, sim ou não? É para isso que nós estamos lá, para ser um grupo de pessoas que ora a Deus, ora de maneira diferente, que fala com Deus, que pede o batismo no Espírito, que pede a força do Espírito, e que ouve Deus falar. Um grupo de pessoas que acredita que o nosso Deus é um Deus vivo, que não é um Deus morto, não é um ídolo mudo, que nós falamos e Ele responde a nós, e pode o impossível. É assim que nós devemos olhar para o nosso grupo de oração. É assim que você deve olhar para o seu grupo de oração. É assim que nós devemos nos comportar no nosso grupo de oração. Sempre, sempre. É evidente que às vezes você pode estar um pouco mais motivado, outra hora menos. Às vezes você vai estar passando por algum problema, e o grupo de oração vai agir nessas horas também. É aí que entram os irmãos, é aí que entra o apoio, é aí que acontece a vivência da comunidade. Ao invés de se afastar do grupo de oração, é nessa hora que o grupo de oração deve ser para cada um de nós um suporte. Porque de uma coisa vocês podem estar certos: a quem muito foi dado, muito será cobrado. Se você sabe que Deus pode, se você sabe o poder dessa palavra, se você sabe que quando você ora no Espírito, o Senhor te dá revelações, profecia, ciência, sabedoria, por vezes usa até do dom de milagres, de cura. Você sabe dessas coisas e você se furta, saiba que tudo isso lhe será imputado. O Padre Paulo Ricardo sempre fala isso, né? E eu dou risada aqui. O sacramento que mais salva pessoas é o 8º sacramento, entre aspas, né? O sacramento da santa ignorância.
que enquanto você não sabia, não era pecado. A partir do momento que você sabe, você passa a ter culpa no cartório. E como passa? E como passa? De não ir, de não fazer, ou também de ir de qualquer jeito, fazer de qualquer jeito. Porque, gente, isso é, como eu disse para vocês, é transformação de vida, é renovo, é maravilhoso. Quantas pessoas que antes de ir no grupo de oração não conseguiam compreender a palavra de Deus? Quem era assim? Levanta a mão. Não é verdade? Ia na missa, escutava e falava assim: nossa, que beleza, não entendi nada de nada. Sabe esse lá, quem que é Macabeus, que esse José do Egito, outro José aqui de novo, não é assim? O que é esse negócio aí, que é Novo Testamento, Antigo Testamento, é umas palavras aí que eu não entendo, é coisa nenhuma, se não for o padre para dar uma explicada, não é verdade? Sai de lá mais perdido que segue em tiroteio. Começou a participar do grupo de oração, como um dos sinais, né, do batismo no Espírito Santo, vem aquele gosto pela palavra de Deus. Não é? E quanta formação, quanto ensinamento, apaixonamento. Até mesmo na Santa Missa. Quanta gente aqui que ia na missa de qualquer jeito? Gente, levanta a mão para mim ver, de verdade. Quem não participava da missa antes, como passou a participar depois? Para mim foi uma transformação da água para o vinho. Para começar, que eu nem ia na missa. Depois eu comecei a ir. E além de ir, meu Deus, na hora que o padre ia fazer a consagração, é Jesus, é Deus. Nosso Deus está presente, presença real. Como que eu não vou ajoelhar? Respeito, temor, tremor diante de Deus, adoração. Antes passava, bom, nem vou falar nada aqui, deixa eu contar algumas coisas que eu fazia na igreja antes. Quanto Deus faz na hora do ato penitencial, por exemplo, não é verdade? E canta aquela música, toda vez aquela música do Kyrie eleison lá, e piedade da ovelha perdida, não sei o que, tanto faz como fez. Depois que começou a participar do grupo de oração, vem aquela contrição interior: Senhor, piedade, perdão. Quantos de nós que não fazia nem sequer uma pregação sem antes se confessar com o padre, porque a consciência estava pesada? Sabe quem fez isso na sua vida? Foi Deus, mas através do grupo de oração. Nos faz pessoas melhores, honestas, direitas, responsáveis, bons pais de família, bons filhos. Porque quem anda no caminho do Senhor é iluminado por essa luz. Quantas outras pessoas estão também precisando passar por essa mesma experiência? E sabe aonde ela vai experimentar isso? Lá no seu grupo de oração. Olha para o irmão que está do seu lado e fala para ele: é lá no grupo de oração. Esse texto de Apocalipse é muito bonito. E ele deve falar muito forte ao nosso coração. Olha que bonito, versículo 8: conheço as tuas obras, e pus diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar, porque apesar de tua fraqueza, guardaste a minha palavra, e não renegaste o meu nome. Não é profundo isso? Não é? Atualizando isso para a nossa vida, trazendo para nós, não é? Deus está falando assim: olha, eu sei que você é pecador, eu sei que muitas vezes você também é um covardezão, não é verdade? É um covardão de primeira. Eu sei que às vezes você também mente, eu sei que às vezes você também foge, mas apesar de tudo isso, guardaste a minha palavra e não renegaste o meu nome. Como nós estamos fazendo memória aqui hoje, não é verdade? Quantos começaram conosco? Quantos começaram com você? Hã? Quantas pessoas também falaram que iam mudar o mundo junto com você? Quantas pessoas talvez pareciam que eram até mais fiéis do que você? Talvez até a pessoa que te levou para o grupo de oração, não é?
E nós, não que sejamos melhores que eles, não é isso. Talvez estejam agora em outros movimentos, em outras pastorais, servindo ao Senhor. Com certeza, essa obra que Deus fez na vida deles fez diferença, sim, fez pessoas melhores. E talvez estejam usando isso na onde eles estão atuando agora. Mas você, que talvez não te dava muita coisa, talvez você não era o predileto, nem o mais inteligente, nem aquele que se sobressaía mais, nem o maior candidato ao título de santo. O Senhor diz para gente: apesar de tua fraqueza, guardaste a minha palavra e não renegaste o meu nome. Eu tenho dito isso por muitos lugares que eu tenho passado. Continuo com o texto, nós vamos continuar adentrando nele. Mas eu tenho dito em muitos lugares que uma das coisas que nós precisamos retomar nesse tempo, retomar para o nosso coração, para a nossa vida, para o nosso serviço, é o temor de Deus. O temor diante de Deus. O valor às coisas que são sagradas. Essa palavra é de Deus. Se é de Deus, ela tem que ter peso para nós. Essa casa na onde nós estamos, ela é de Deus. Se ela é de Deus, nós devemos nos portar com respeito diante dela. O povo de Israel nem ousava falar diretamente o nome de Deus, de tão santo. Faziam referências para as quais as pessoas compreendiam, mas sem dizer diretamente tamanha santidade, tamanho temor que tinham para com o nome do Senhor. Meu irmão e minha irmã, eu penso que você que está aqui, você que sobreviveu aí à tribulação, você que é um dinossauro, brincadeira, você que tem continuado fiel no serviço do Senhor, talvez você não tinha os melhores dons, os melhores dotes, mas se você tem o temor de Deus no seu coração, esse temor que leva ao amor, você tem algo a mais que os outros não têm: respeito, amor, zelo. É Deus. Coisa simples, como se assentar na mesa, fazer o nome do Pai e agradecer ao Senhor por aquela oração, reconhecendo que se não fosse o Senhor nós não a teríamos. Isso é temor de Deus. Abrir a geladeira, abrir o armário e louvar a Deus por aqueles alimentos, mantimentos que lá estão, sabendo que o seu sustento provém de Deus. Olhar para a sua casa, para o seu carro, para o seu trabalho, para a sua vida e dizer graças a Deus, estar sob a poderosa mão de Deus. Temor de Deus. Temor de Deus, é isso que vai nos levar adiante, é isso que vai nos levar a sermos mais fiéis e amar mais ainda o nosso grupo de oração, ter a consciência de que é Deus quem nos move, é Deus quem faz, é Deus quem nos usa, e foi Deus quem abriu aquela porta. Seguindo adiante, no versículo 10, porque guardaste a palavra de minha paciência, também eu te guardarei da hora da provação, que está para sobrevir sobre o mundo inteiro. O Senhor também vai te guardar, meu irmão e minha irmã, porque você foi fiel à palavra dEle, porque você não renegou o nome dEle, Ele também não renegará o seu nome, e não te deixará sozinho. Aquela palavra que nós sempre líamos no começo do grupo de oração, Eclesiástico no capítulo 2, de preparar a alma para a provação, quando entrares para o serviço do Senhor. Não é esse trecho que eu presto mais atenção nessa palavra. O que mais me chama atenção naquela palavra é quando diz que eu nunca vi alguém que se colocou no serviço do Senhor ficar desamparado. O Senhor não desampara. E continua: para provar os habitantes da terra, venho em breve, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Farei do vencedor uma coluna no templo de meu Deus, onde jamais sairá.
e escreverei sobre ele o nome de meu Deus, o nome da cidade de meu Deus, a nova Jerusalém que desce dos céus, enviada por meu Deus, assim como o meu nome novo. Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meu irmão e minha irmã, você que é criado dentro de um grupo de oração, você que aprendeu a amar a Deus dentro de um grupo de oração, a adorar a Eucaristia, a adorar a palavra de Deus, você que teve a sua vida transformada dentro de um grupo de oração, a sua família transformada dentro de um grupo de oração, talvez tenham falado para você: vai para cá, vai para lá, faça isso, faça aquilo, seja de tal forma. Eu digo a você: ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não se engane, a ovelha conhece o seu pastor pela audição. Reconheça a voz do seu pastor, continua fazendo aquilo que Deus te pediu para fazer, continua firme naquilo para você, e o Senhor te honrará. O Senhor te fará um vencedor contra tudo e contra todos, uma coluna erguida no templo de Deus, o nome gravado, o nome de Deus em você. Não se deixe levar por fábulas, nem por histórias, nem por contos. Ah, eu tenho direito. Ah, eu tenho que descansar. Ah, eu mereço ser feliz. Não existe felicidade longe de Deus. Ah, o meu travesseiro. Ah, o meu sofá. Ah, a minha cama. Ah, o meu lazer. São coisas boas, sim. Mas eu digo para você: não tem felicidade maior, não tem satisfação maior do que você olhar, ver que Deus fez, que Deus agiu, que o mover de Deus foi poderoso. Dá até um orgulhozinho santo, se é que pode existir isso, não é verdade? E fala assim: o Senhor me usou, eu tive uma colaboraçãozinha ali tem um dedinho meu. Que alegria, que felicidade. Louvado seja Deus. Coloca a mão sobre o seu coração. Coloca a mão sobre o seu coração, feche os seus olhos.